Marcos capítulo 5. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem concorrente, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, eles estavam nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Pois ele lhes dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pediu-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto dos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso contaram-lhe o que acontecera ao possuído pelo demônio, e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse de suas regiões. E, entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Todavia Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos os homens se maravilharam. E, passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhe ponhas as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo que ela tinha,
e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhes os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, e eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. Continua durante essa semana. Leia pelo menos um capítulo por dia. Os capítulos saem durante a semana. Entre nesse propósito e seja abençoado. Até mais. Compartilhe, se inscreva.